Continuando a leitura do livro A Ilha do Tesouro, capítulo 6, Os Papéis do Capitão. A casa do Dr. Livesey estava mergulhada na escuridão. O Sr. Dance mandou que eu desmontasse e batesse na porta. Uma criada veio logo abrir. O Dr. Livesey está? Perguntei. Não, respondeu. Esteve toda a tarde em casa, mas ao anoitecer foi ao castelo de Sir Trelawney, o juiz do condado, a fim de jantar com ele. Pois vamos até lá, rapazes, disse Dance. Segui mesmo a pé, pois a distância era curta. Uma grande avenida de árvores sem folhas, que o luar iluminava, margeava o caminho. Branco e majestoso, em meio aos jardins seculares, erguia-se o castelo. Chegados à porta de entrada, o Sr. Dance desmontou e, dando-me a mão, penetrou comigo na mansão. Um criado levou-nos à biblioteca, onde o Dr. Livesey e Sir Trelawney fumavam seus cachimbos ao lado do fogo, instalados em confortáveis poltronas. Era a primeira vez que via Sir Trelawney de perto. Homem de quase 2 metros de altura, tinha um rosto nobre e decidido. A pele bronzeada e curtida do sol demonstrava seu gosto pelas constantes viagens por países de climas ardentes e tropicais. As negras sobrancelhas, sempre em movimento, davam a impressão de que se tratava de um homem impulsivo e imperioso, e ao mesmo tempo cheio de benevolência. Entre, Sr. Dance, disse o fidalgo em tom amigável. Boa noite, Dance, cumprimentou o médico com leve inclinação de cabeça. Olá, Jim, você também por aqui? Logo o inspetor Dance, perfilado, começou a contar em detalhes os acontecimentos em que minha mãe e eu nos tínhamos envolvido, como quem recita uma lição decorada. A narrativa era tão interessante que os dois ouvintes, inclinados para a frente, esqueceram-se até de fumar os cachimbos. Às vezes, entreolhavam-se cheios de assombro. Quando o inspetor Dance terminou, Sir Trelawney lhe disse: Sr. Dance, teve uma conduta muito elogiosa. Quanto ao miserável bandido cego, teve a morte que merecia. O nosso pequeno Hawkins foi muito corajoso, acrescentou, voltando-se para mim. Toque essa campainha, meu rapaz. O Sr. Dance gostaria de beber uma cerveja. Jim, perguntou o médico, está com você o que os bandidos procuravam? Sim, senhor, respondi, entregando-lhe o pacote embrulhado no oleado. O médico examinou-o demoradamente, parecendo querer abri-lo. Depois, desistindo da ideia, guardou o embrulho calmamente no bolso do paletó. Depois que Dance tiver acabado de beber, disse ele a Sir Trelawney, acho que deve voltar ao trabalho. Não quero dizer que deva apressar-se, isso não. Mas dever é dever. Sim, Jim pode ficar conosco e dormir depois lá em casa. Antes, com sua permissão, sugiro que lhe dê um apetitoso pastel de presunto. Está bem, concordou Sir Trelawney, mas acho que ele merece coisa melhor. E mandou que me trouxessem um enorme pastelão de carne de pombo. Meu apetite era tão grande que em poucos minutos liquidei o pastelão, enquanto o inspetor Dance, cumprimentando os dois senhores, retirou-se. Que acha disso tudo? Perguntou o doutor ao amigo. E você, que me diz? Já ouviu falar de Flint, não? Naturalmente que sim, exclamou Sir Trelawney. Os navios espanhóis tinham tanto medo dele que por vezes cheguei a me sentir orgulhoso sabendo que era inglês. Também já ouvi falar dele, confessou o doutor. Mas diga-me, era rico esse pirata? Rico? Claro que sim, só arriscava a vida por dinheiro, muito dinheiro. Então vamos ver, retrucou o médico. Suponha agora que eu tenho aqui no bolso alguma indicação que nos permita localizar o tesouro que o pirata Flint escondeu. Seria uma grande soma, não? Tão grande que se eu tivesse algum documento ou mapa desse tesouro, mandaria comprar um navio no porto de Bristol e partiria imediatamente à sua procura, mesmo que tal viagem demorasse 1 ano ou mais. E levaria comigo você e Jim. Vamos verificar então, disse o médico. Se Jim concordar, é claro. Concordei de bom grado e o doutor retirou o embrulho do bolso do paletó. O pacote estava muito bem costurado, mas o doutor, usando uma tesoura, conseguiu abri-lo. Dentro havia um caderno e um envelope lacrado. Vejamos o caderno primeiro, disse o doutor, chamando-me para perto com um sinal de cabeça. Na primeira página havia uma porção de rabiscos que não pareciam com qualquer significado ou sentido especial em relação ao tesouro oculto, e reproduziam as mesmas palavras das tatuagens do velho capitão morto. Bill Bones ri de tudo, M.W. Bones, imediato, e mais rum. Mais abaixo, as palavras, ele levou a sua diante de Palm Key e outras isoladas e incompreensíveis. Pensei comigo mesmo, quem teria levado a sua e que significavam aquelas palavras? Provavelmente referiam-se a algum inimigo liquidado, a facão pelas costas, à maneira dos piratas. As 10 páginas seguintes pareciam anotações de quantias que saíam e entravam, uma data e uma correspondente soma em dinheiro. Em vez de explicações quanto à natureza do lançamento, havia várias cruzes.
Assim, no dia 12 de junho de 1745, por exemplo, alguém recebera 70 libras esterlinas. Não havia nomes nem qualquer outra indicação de motivo, apenas 6 cruzes perturbadoras e misteriosas. De vez em quando aparecia entre as datas um nome ou uma indicação de localização, como diante de Caracas, ou 62 graus, 17 minutos, 20 segundos de latitude e 19 graus, 2 minutos, 24 segundos de longitude. Aquelas anotações abrangiam um período de mais ou menos 20 anos, e a quantia ia se avolumando a cada página. No final, havia um total passado a limpo com as seguintes palavras: isto é o que me pertence. Está claro como água, exclamou Sir Trelawney. Esse caderno é o livro de contas do velho bandido. As cruzes devem representar os navios afundados ou as cidades saqueadas. As somas devem indicar a parte que lhe cabia em cada assalto, e quando estava em dúvida, acrescentava algumas observações mais precisas para esclarecer melhor o assunto, como diante de Caracas, por certo algum navio afundado naquela costa. Vejamos o envelope, propôs o Dr. Livesey. O envelope estava lacrado e a marca do sinete lembrava o dedal que eu vira no bolso do capitão. O doutor quebrou o lacre com todo cuidado e podemos contemplar um mapa de uma ilha desconhecida, contendo todos os dados para sua exata localização: latitudes e longitudes, profundidades das águas, nome dos morros e baías, tudo estava ali. A ilha teria no máximo uns 15 quilômetros de comprimento por 8 de largura, e seu contorno sugeria a figura de um dragão. 2 excelentes portos estavam assinalados no mapa, e bem no centro da ilha se achava representada uma colina, a qual fora dado o nome de Óculo. Viam-se também diversas datas e anotações, além de 3 cruzes traçadas em vermelho, 2 ao norte e uma ao sudoeste. Junto a esta última, escritas com a mesma tinta em letra firme e miúda, diferente da grosseira caligrafia do capitão, liam-se estas palavras: aqui está o tesouro. No outro lado do documento, a mesma mão escrevera o seguinte: grande árvore no cume do óculo, 1/4 a NNE, ilha do esqueleto ESE e 1/4 a E. As barras de prata estão no esconderijo do norte, 30 metros e 30 ao sul do rochedo preto que parece uma cara, último montículo. As armas encontram-se na duna de areia, que se encontra na ponta N do cabo da baía interior, olhando para leste, 1/4 a N. J.F. Do que estava escrito, pouco entendi, mas o Dr. Livesey e Sir Trelawney ficaram contentíssimos. Livesey, disse o segundo, entusiasmado, procure um amigo para ficar com a sua clientela por algum tempo. Amanhã mesmo parto para Bristol e em 3 semanas arranjarei o melhor navio da Inglaterra e a melhor tripulação. Jim Hawkins vai conosco, será nosso grumete. Pode contar comigo e com Jim, respondeu o doutor. Estamos honrados em poder acompanhá-lo, só tenho medo de uma pessoa. Quem pode ser? Dê-me o nome desse tratante. Você, Trelawney, exclamou o médico. Receio que deixe escapar algum indício de que falamos aqui. Existem outras pessoas também muito interessadas nesses papéis. Os bandidos que atacaram a hospedaria e os outros que fugiram do barco pirata, tenho certeza que hão de fazer tudo para se apossar do tesouro. Precisamos ficar sempre juntos. Eu e Jim esperaremos aqui e você deve levar Joyce ou Hunter quando for a Bristol, e bico calado, nenhuma palavra sobre a nossa descoberta, compreendeu? Amigo Livesey, respondeu Sir Trelawney, você tem toda a razão. Vou ficar mudo como um morto.